para nós termos um bem viver, a gente tem que ser manso. Quem fala isso é o Criador. E nós podemos estabelecer um paralelo, uma analogia, para ficar mais didático, o que é ser manso. Nós temos quem é brabo e quem é bravo. O brabo, a gente não gosta de ficar perto, não é isso? A gente fica até com medo, com receio. O bravo é um elemento surpresa, via de regra. Ele não está presente a todo momento. Então vamos dar exemplo bem simples para estabelecer um paralelo com nós, humanos. Quando a gente passa na frente de uma casa que tem uma grade bem alta, bem protegida, e lá tem um cão, um cachorro, tem vários tipos de cães. Tem aquele que sai desesperado na grade, fica de pé, late sem parar, e a gente fala, que cachorro brabo. E irrita a gente, não para de latir, fica desesperado. É fora de controle. Aí passa numa outra situação, um cachorro de igual tamanho, numa casa similar, ele fica quieto, ele é manso, aparentemente, ele é calmo, tranquilo, ele fica te observando e cuidando da propriedade. No entanto, ele pode se tornar um cachorro bravo. Então tem a plaquinha, cuidado, cachorro bravo. Esse que é perigoso. Que o cachorro brabo, ele avisa. E ele até perde autoridade pelo muito latir. Enquanto que o outro fica no silêncio, é uma surpresa. Então, as pessoas que são calmas, são mansas, elas têm um semblante, uma expressão facial de tranquilidade, de bem-estar, tem um rosto até mais bonito, são pessoas amáveis, são pessoas que aproximam a gente. Agora, imagina uma pessoa braba. Ela bota medo na gente. Você vê uma pessoa gritando, gesticulando, falando de um tom agressivo, o que faz com a gente? A gente se afasta. Porque não tem nada a ganhar com essa pessoa. E assim vale para dentro de casa. Como é que nós somos dentro de casa? Nós somos calmos, com certeza absoluta, todos nós. Mas a gente tem momentos que fica brabo. E tem momentos que a gente fica bravo. O bravo é uma atitude de valentia. É uma atitude assim que quando precisar, a pessoa também fica brava, fica esperta, fica violenta até, né? Então a pessoa que é brava tem que tomar cuidado, porque águas paradas podem ser muito profundas. Outro exemplo que se usa analogia. A gente vai para uma praia que você não conhece, numa cidade turística. Então a gente diz assim, aqui é bom de entrar na água porque a água é calma, é mansa, é uma enseada, parece uma lagoa. A gente tem controle da situação com pessoas calmas, com pessoas mansas, com praia mansa. E em outro momento você diz, olha, não dá para entrar nessa praia, nessa água do mar, porque aqui é agressivo, é perigoso, tem repuxo, é brabo. E a gente anda em algumas praias que tem placa dizendo assim, praia brava, né? Até lembrei lá de Itajaí. Então todos nós temos que levar em conta o que as outras pessoas dizem. Se elas falam que nós somos brabos, o tempo todo a gente está brabo, então está acontecendo alguma coisa errada na nossa vida. O ambiente que nós estamos, como é que ele é? Que a gente também perde a mansidão dependendo do local, do momento e do ambiente que está. Tem ocasiões que, por mais autocontrole que nós tenhamos, a gente deixa de ficar manso, né? E quem é manso por característica,
ele tem uma virtude extraordinária. No mundo da política, a gente tem exemplos diários. Os maiores líderes que tem na política são as pessoas calmas, as pessoas mansas, as pessoas que têm um tom de voz ameno, tranquilo, equilibrado, dificilmente se altera. Então, ele é convidado para ser um líder, para ser um presidente, para ser um porta-voz daquelas ideias. Moral da história: quem é manso tem mais oportunidade de prosperar na vida. Quem é manso tem muito mais condições de ter uma família bonita em volta dele. Ele cultiva isso aí. Ele faz por merecer. E quem não é manso, pode ser que está passando por um momento de ansiedade, estressado, alguma perda de trabalho, perda de algum familiar, uma perda. Pode ser um problema até de saúde algumas vezes, questões financeiras. Então a pessoa perde a paciência. Imagine um motoboy que entrega pizza. Ele está sempre num ambiente de produtividade alta, de competição. Então ele anda no trânsito muito rápido, muito ligeiro, porque ele precisa entregar muitas encomendas de pizza naquela noite de sábado, de sexta-feira, de um feriado, para poder ter uma renda maior. E aí é muito comum a gente observar eles sendo extremamente competentes na direção. São ágeis, são rápidos. No entanto, coloca em risco muitas vezes a questão do trânsito. Agora tu imaginou você dar um pequeno atrito com uma dessas pessoas que está nessa função. A possibilidade dela perder a mansidão é muito grande, porque ela já está num momento de pouca conversa, é muita produtividade, é muita correria. Ele é cobrado por isso, inclusive nós consumidores queremos que chegue na hora. Então depende do ambiente também essa questão da mansidão. Outra coisa, as pessoas que são mansas também têm que tomar cuidado, porque elas viram um leão. Não mexa com quem é quieto. Quem é manso pode se tornar bravo, né? Então a gente já tem histórias familiares e de conhecidos no trabalho, todo mundo tem isso. Então mansidão para nós. Quem não tem, vamos buscar uma fórmula de buscar um parque, de respirar, fazer exercício, ler um livro, buscar ajuda, porque precisamos de mansidão para ser melhor para nós e para quem está perto de nós, e aí nós temos chance de ter uma vida melhor. Você conhece alguém muito humilde? O que é humilde para você? Você também conhece pessoas muito arrogantes? O que é ser arrogante? Então as pessoas mansas, elas demoram para se alterar, demoram para ter raiva, ira, demoram para brigar. Vamos estabelecer um paralelo aqui. A pessoa que é humilde o tempo todo, grande parte do tempo de sua vida, ele é um belo exemplo de uma pessoa mansa. Porque o humilde, ele tem uma característica extraordinária. Tem dois princípios macro dele. Uma, que ele acredita, ele tem crença que existe algo muito maior que todos nós, que está lá no alto. E ele acredita também, os humildes, que nós dependemos dessa divindade, desse Deus. Ele reconhece o nosso tamanho, sabe dos nossos erros e acertos o tempo todo. E a pessoa humilde, ela não fala, nem precisa falar, mas ela pratica a empatia. Ela se coloca no lugar do outro o tempo todo. E mesmo quando alguém faz algum comentário mais
agressivo com ela, como ela é mansa, olha que bonito, como ela é mansa, ela tem tempo para refletir, para tentar entender aquela pessoa. Ela não sai na correria, tipo arrogante, na disparada, sangue quente. Então o arrogante, ele é uma pessoa que tem pouco domínio próprio quando apertado. Além de ele se achar autossuficiente, de ele ser o centro das coisas, ele também, muitas vezes, quando é apertado, ele entra em parafuso, se altera. Então, se a gente conhece uma pessoa humilde e comparar com uma pessoa arrogante, vai ver que são opostos. A pessoa é pura verdade. É a pura verdade. Arrogante e humilde são opostos, muito opostos. E nas nossas vidas, falo por mim, eu sou as duas coisas. Verdade seja dita. Agora, se a gente ficar com pouca humildade a maior parte do tempo, aí nós vamos estar com um problema sério para a nossa vida. Porque tem uma coisa que nós falamos o tempo todo, entre o ser e o ter. O ser e o ter. As pessoas humildes, elas têm também igual todo mundo. No entanto, elas não ficam fazendo disso vaidades, contando, mostrando, quantificando, valorando, se mostrando. Elas têm, mas só quem conhece eles de perto sabe. São mansos, são tranquilos, estão de bem com a vida, têm uma expressão facial bonita, estão contentes com o que têm e com o que não têm. Tem outros princípios na vida, não é só o material, por isso que é o ser, não somente o ter. Enquanto que o arrogante, muitas vezes, ele dá muito mais atenção para o ter e esquece o ser. Então a pessoa que é mansa, é humilde, ela atrai pessoas. É gostoso ficar perto de uma pessoa mansa e humilde. A gente até aprende muito com ele só de ficar ali 10, 15, 20 minutos. Aquela simplicidade. Muitas vezes são pessoas com uma história de vida linda, com tanta coisa já feita, e você fica ali admirando, contemplando aquele ser humano bonito que está ali. E também leva vantagem na vida ser manso e ser humilde, muitas vantagens. Vou dar uma que eu passei por isso várias vezes, não foi uma. Em função do trabalho, muitas viagens o tempo todo na rodovia. Então, uma certa ocasião, você está numa rodovia que tu não conhece muito bem, e tem lá um semáforo, uma lombada eletrônica, um guarda com aquelas máquinas, e ali digamos que a velocidade máxima é 80. Próximo de uma cidade, junto de uma cidade, coisa assim. E você se deu conta que passou mais que isso. E continuou. Em seguida o guarda manda parar, te pede os documentos, aquela história toda. E ele diz assim, você passou do limite, que era 80. Aí você diz assim, como uma pessoa humilde, mansa, você trata aquela pessoa como autoridade. Já começa por aí. Trata aquela pessoa como autoridade. Ele é um guarda, ele é um policial, ele é um fiscal. Aí você admite. Os humildes admitem. Os humildes pedem perdão. Então, ele não vai pedir perdão para o guarda. Ele vai dizer, olha, o senhor tem razão. Eu não sei bem quanto, mas com certeza passou mesmo. Eu não passo aqui com frequência e tal. E, enfim, o senhor tem razão. Pode mandar a multa aí que é correto. Aí, o que o guarda faz muitas vezes? O policial, o fiscal. Ele leva em conta que a penalidade foi mínima. Era 80, o cara passou a 90, alguma coisa assim. A pessoa foi muito calma, respeitosa, educada, humilde, admitiu o problema, confessou. Então ele diz, ó, você está liberado. Cuidado que vai ter outras aí pela frente.
O cara que é arrogante, ele diz, não, isso aí foi de surpresa. Eu passo aqui toda hora e eu nunca vejo ninguém aí embaixo dessas árvores com essas máquinas aí filmando. Isso aí está contra a lei, tem que avisar. Então ele não acata a autoridade, ele se torna uma pessoa alterada, desequilibrada, arrogante. E o que vai acontecer? Vai começar a discutir com aquela autoridade e em alguns casos, são raros, mas acontece, a pessoa é presa por desacato à autoridade. Olha só, um pequeno exemplo que garanto que todos nós já passamos na vida, né? A gente tem que respeitar a autoridade dos outros, sem precisar se alterar, calmo, tranquilo. Respeitar. E os humildes são mestres nisso. Por isso que eles são muito simpáticos, agradáveis. Com humildes não tem confusão, porque é um manso humilde. É um manso que tem, mas que não aparenta. É um manso que está contente com tudo que tem na vida e o que não tem está tudo ótimo. É uma pessoa extraordinária. Feliz de nós pelos nossos momentos de humildade. É assim que as pessoas gostam de nós. Vou te fazer uma pergunta, meu amigo que está aí do outro lado, minha amiga. Você tem didática? O que é isso? É quando as pessoas dizem assim, você explica bem, você dá uma ordem bem entendível. Então, quando a gente é manso, a gente tem mais tempo para falar. Então a gente acaba escolhendo palavras mais fortes para que na mesma quantidade de tempo falar bastante coisa. Olha só que coisa profunda. Você fala menos, mas diz mais. Tem pessoas que são denominadas de prolixas. Fala muito e não diz nada. Conhece alguém assim? Fala muito e diz pouco. Então, a pessoa que é mansa, ela também tem essa qualidade, porque ela consegue explicar para um filho, para um colega de trabalho, para uma negociação comercial, para um cliente, para um comprador, para um vendedor, enfim, ela consegue com calma fazer com que a comunicação aconteça da melhor forma possível. Aprender e ensinar ou explicar é um talento das pessoas. Não é todo mundo que tem isso, não. Não é todo mundo, por mais simples que pode parecer. Então, feliz aqueles que são dotados dessa virtude. E aí, logicamente, que eles vão ter uma qualidade de vida melhor. São convidados, querem ficar próximos, é manso, ou seja, é gente boa, não traz problema, dificilmente a pessoa se altera, não fica brabo, não fica bravo. Quando vai falar, fala com calma, explica bem o que quer. Não precisa fazer retrabalho. O que é retrabalho? Você faz uma coisa, não ficou bom, tem que desmanchar aquilo e fazer de novo. Então você vai explicar para alguém fazer uma parede lá na tua casa, numa reforma, explica bem, com calma, com jeito, a pessoa entende e faz. Aí você descamba a falar um monte de coisa, vai para o teu trabalho, quando volta a parede foi feita errada. Isso é muito comum. Muito, muito, muito mesmo. Então, as pessoas mais calmas, elas têm essa possibilidade de ter essa assertiva. Diferente daqueles que correm o tempo todo, que acham que todo mundo entende correndo. E nós vivemos num mundo onde tem uma palavrinha chamada produtividade e outra palavrinha chamada competição. E essas duas palavras, elas exigem rapidez, fazer tudo
o mais rápido possível e bem feito para ser melhor que o outro. É assim que vai fazer o quê? Só que isso leva também a muitos mal entendidos. Né? Por mais simples que pode parecer, a comunicação nem sempre é feita com muitas palavras e com muito texto. Principalmente agora que a gente não tem muita vocação para escutar muito, nem para ler muito. Então tem que achar palavras que sejam suficientes para um bom entendimento. E como é que a gente faz quando não tem essa mansidão? É porque a gente está ansioso, porque a gente está estressado, está preocupado com os problemas de hoje ou de amanhã, né? Ou a gente está, digamos assim, com um problema financeiro, que é muito comum, deu um acidente lá, a gente se envolveu. Então isso é admissível, é compreensível e é absolutamente normal. Mas quando a gente não consegue explicar para os outros, não consegue ensinar, tem que fazer isso várias vezes e sai mal feito, então você não vai ter êxito no trabalho de prosperar. Porque o teu mando é falho. Tem que falar um monte de vezes e ainda não fica bem feito. Por quê? Porque não teve calma para explicar. Era só gastar mais 30 segundos ou que mais 3 minutos para explicar bem calmo, olhar nos olhos da pessoa, ver se ela está entendendo, senão para. Quando a gente vai ler um documento, a gente tem que ler com calma, não é na correria, senão depois acaba tendo uma interpretação parcial, até equivocada. Então lê uma vez, 2 vezes, 3 vezes, pede ajuda. Isso exige o quê? Tempo. Quem é que tem tempo? Quem é manso, quem tem calma. Outra situação extraordinária para se aplicar nas nossas vidas é a questão de agendar tempo. Não precisa anotar num papel, melhor. Mas se a gente tem uma vida organizada, se a nossa vida é relativamente organizada, nos deixa mais calmos, menos correria. A pessoa que é desorganizada, que não sabe o que vai fazer daqui a pouco e nem amanhã, então ele faz uma bagunça na vida dele e de quem está próximo dele. Moral da história, não vai ter muita chance de ter sucesso na vida profissional, nem de relacionamento muitas vezes. Então, fique esperto, se acalma, fique esperto. Vamos ficar esperto, vamos ficar calminho, suco de maracujina aí.